Neste ano, em 2021, a Abranet completa 25 anos de existência e para comemorar a data, estamos conduzindo uma série de entrevistas com pessoas que marcaram a época. Uma delas é Silvio Meira. Silvio, muito obrigada por reservar um tempinho para bater um papo conosco. Grande prazer. Silvio, vamos começar lá em 96, o que você estava fazendo, como que você via essa ebulição, né, esse surgimento da internet no Brasil? Em 96, a gente tinha os programas estratégicos do Ministério de Ciência e Tecnologia para a área de informática, né? Eu coordenava o PROTEM, que era o Programa Temático Multi-Institucional em Ciência da Computação, e tinha também o Softex e a RNP, e todos nós que estávamos nessa aventura dos programas estratégicos do Ministério estávamos envolvidos de uma forma ou de outra na infraestrutura e serviço de suporte do que viria a ser a internet brasileira, e essa era a grande aventura da época, né? Eu já era há muito tempo professor do Centro de Informática da UFPE, a gente estava criando o CESA foi criado em 1996, completou 25 anos agora em maio também, era uma época de pensar o Brasil, de olhar para frente, tinha uma nova infraestrutura literalmente chegando no país, e a gente tinha o problema de tirar isso do chão e trazer do ar, né? Era trazer dos satélites para o chão e fazer com que funcionasse, com que as pessoas acreditassem. Eu me lembro que, plagiando o filme Bye Bye Brasil, Ivan Moura Campos, eu e Eduardo Costa, Tadao Takahashi, Carlos José de Lucena e muitos outros das pessoas que estavam envolvidas nessa aventura na época, a gente fazia o que a gente chamava de caravana de holiday, né? Saía pelo Brasil, juntando gente em auditórios, junto com secretários de desenvolvimento de estados, municípios, federações de indústria, associações comerciais, para falar dessa coisa mágica que ia haver no futuro, e era uma grande oportunidade de negócios, chamada provedor de acesso à internet, que ninguém sabia o que era. E isso foi... Não, continua. Eu ia te perguntar se o principal desafio, né? Você falou que vocês viajaram o Brasil aí falando com os provedores, que era uma oportunidade de negócio. Quais eram os desafios naquela época? Porque você tinha tanto esse provimento da internet, quanto povoar a própria internet, né? Não só a parte de infraestrutura, mas o que ia em cima dessa infraestrutura também. Você tinha um mega problema de ovo e galinha, né, Roberto? Porque não tinha gente querendo botar conteúdo na internet porque não tinha ninguém na internet. E não tinha ninguém na internet porque não tinha conteúdo. E aí não tinha e-commerce, não tinha redes sociais como a gente tem hoje. Se pegar 95, 96, o que você tinha basicamente na internet era academia. A gente foi para jornais no Brasil inteiro. Diz, olha, você tem que botar seu jornal na internet, tem que botar a sua revista na internet. As pessoas vão para lá. Isso vai ser um ambiente importante e relevante do ponto de vista socioeconômico, político, de interação social, de formação de comunidades e assim por diante. E aí não tinha banda suficiente, não havia infraestrutura suficiente, não havia equipamentos o suficiente, os computadores eram caríssimos, não havia smartphones, era basicamente o não havia, e a gente tinha que fazer tudo, todo mundo que estava envolvido tinha que fazer tudo. Que povoar isso. E em que momento, ou se isso aconteceu, você lá atrás identificou que a internet se tornaria o que ela é hoje? Ou há 25 anos não dava para ter essa ideia? Veja, no meu caso particular, eu tive a sorte de sair do Brasil para fazer um doutorado em 81, né? Quando eu cheguei em 1981 na University of Kent, me deram um e-mail e um manual de instruções de como era que eu podia usar a ARPANET, com computadores distribuídos na Europa e nos Estados Unidos, e a UUNET, uma rede de máquinas Unix que já funcionava há algum tempo. Em 81 ela estava no ar, a ARPANET estava no ar, e eu usei para fazer as simulações, ou parte das simulações da minha tese. Eu ficava em Canterbury, né, perto de Dover, no sudeste da Inglaterra, e eu usava um computador no Centro de Supercomputação da Universidade da Califórnia, em San Diego, do outro lado dos Estados Unidos, porque era o melhor fuso horário que tinha para mim. Quando eu estava acordado, o pessoal de lá estava dormindo, não tinha ninguém fazendo nada lá, praticamente. Naquela época, também pouca gente sabia usar esses recursos que estavam em rede. Então, para mim, eu sabia, por prática, por uso, né? Não é porque eu imaginei e, de repente, eu trouxe como ficção.
Mas desde a década de 80, eu sabia que isso ia ser global, que ia ser relevante, que ia ser importante, e que se as pessoas podiam trocar documentos, usar computadores, elas iam trazer textos. Na década de 80 mesmo, quando eu voltei para Recife, eu fui o autor, junto com alunos meus de pós-graduação, de 2 sistemas de hipertexto em rede que antecederam muitos conceitos de HTML, www, assim por diante, mas eram restritos a redes de laboratório, não tinham a amplitude do que foi pensado depois para a web e assim por diante. E eu não era o único, muita gente que estava na época, que teve essa experiência de viver num ambiente de redes Unix e redes ARPANET, BitNet e muitas outras, fez muita coisa que levava nessa mesma direção, né? Já existiam os conceitos de hipertexto, de o que era, para que ia servir, como é que a gente interligava documentos, que, na realidade, vem de muito tempo atrás, né? Vem dos trabalhos do Leak Leader, vem dos trabalhos do Bush, na década de 40. Essas coisas não acontecem como Big Bangs, né? Eu costumo dizer que a gente vem vivendo uma revolução digital contínua, pelo menos desde o ponto de vista teórico, pelo menos desde a década de 30. Né? É uma revolução que tem quase 100 anos. As máquinas computacionais, como a gente conhece hoje, os computadores aparecem ali depois do fim da Segunda Guerra Mundial, mas as teorias básicas começam a se solidificar, se estruturar na década de 30, e na década de 70, para a gente ter uma ideia aqui, né, grandes bancos, empresas aéreas e governos já tinham redes de computadores, né? Só que serviam para emitir passagem, fazer transação financeira e cobrar imposto, basicamente, porque o governo era sempre cobra mais imposto fechado, antes de né? prestar serviço, né? O governo sempre cobra imposto antes de prestar serviço com qualquer tecnologia nova que apareça. Mas era mais ou menos claro que isso aconteceu, os sinais estavam em todo canto. Mas, de novo, quer dizer, você não pode comparar a experiência de quem está dentro de um laboratório há 15, 20 anos fazendo aquilo e achando que agora é a hora, né? Porque é óbvio que muita gente disse em 1974, agora é a hora, e não aconteceu. Em 78, agora é a hora, e não aconteceu de novo. Aí você vai vacinando, né? O mercado com aquela história de olha o lobo e seu lobo não vem. Então, quando chega mesmo, aí você tem que levar as pessoas para ver, ó, vai acontecer isso. E tinha uma dificuldade fundamental, né, Roberto, que na época, 95, 96, nós estávamos falando de modems de 1.200 caracteres por segundo, de 2.400. Quem tinha um modem de 9.600, assim, era um away, entendeu? A linha era discada, a conexão era cara. Eram tempos heróicos, eram tempos difíceis mesmo naquela época. E você esteve envolvido ali no primeiro, quando surge o Comitê Gestor da Internet, como representante dos usuários, né, se eu não estiver enganada. Como que foi esse bastidor? Como que foi essa criação? Que acontece tudo lá atrás, mais ou menos na mesma época, né? Ou com uma diferença pequena de tempo, não, de texto, não, de tempo. Isso, tem um ponto de partida fundamental para essa história toda, que é um conjunto de conceitos muito bem elaborados por Tadao Takahashi, Ivan Moura Campos, e um grande número de pessoas que participou na época, mas Tadao estava à frente do projeto estratégico da Rede Nacional de Pesquisas, e Ivan era o secretário de Política de Informática, e o ministro de Ciência e Tecnologia era o Zé Israel Vargas. E o Vargas era uma pessoa iluminada. Ele é um PhD em física, que sabia muito pouco de redes, é claro, não era a área dele, mas ele era iluminado o suficiente para ouvir quem sabia de alguma coisa. E, na época, se construiu um conceito liderado por Ivan e por Tadao e secundado por muitas outras pessoas, eu estava entre essas, de a gente ter uma governança multi-stakeholder da rede brasileira. A rede deveria ser não uma coisa operada, muito menos puramente regulada pelo governo, não devia ser uma regulação de Estado, devia ser uma regulação da sociedade civil, junto com o Estado, junto com investidores, junto com empreendedores, junto com empresas de internet, assim por diante. E aí começou a se montar esse modelo multi-stakeholder da internet brasileira, de ter um núcleo de gestão mesmo da internet, ter um comitê gestor que estabelecia um conjunto de regras por acordo comum e paulatinamente, não tinha também, ninguém saiu para fazer um Big Bang de regras, né, que teria dado completamente errado, porque ninguém sabia
naquela época, o que era que podia acontecer na internet, como era que você ia criar um conjunto de regras de um grupo de iluminados para dizer o que era que todo mundo tinha que fazer na rede. Isso claramente teria dado errado. Então, o Brasil teve uma combinação de competência e sorte, porque muita gente já vinha discutindo dentro do ambiente da Rede Nacional de Pesquisas e no ambiente acadêmico e com as empresas que estavam mais próximas no projeto Softex, no programa Softex, né, o Programa Brasileiro de Software para Exportação, que tinham começado, os três em conjunto, ali no começo da década de 90, isso já vinha sendo discutido, o que é que a gente vai fazer para montar uma rede no Brasil, como os outros países estão montando. Isso era discussão corrente e contínua de todo mundo nesse espaço. Quando chegou a hora de fazer, aí você tinha que montar representante da indústria, representante dos provedores, representante de mídia, representante dos usuários, representante dos especialistas, representantes de Estado, representantes de segurança, e por aí vai. E alguma hora, eu não sei exatamente quem fez isso, mas eu acho que foi Ivan Moura Campos, ele olhou para mim e apontou o dedo assim, disse, você vai ser o representante dos usuários. Eu disse, mas por que eu? Ele disse, bom, basicamente porque a rede não tem usuários, e não tendo usuários, a gente não pode eleger entre os usuários quem é que vai representar os usuários. A gente vai ter que indicar um cara para ser isso a primeira vez, e o meu primeiro papel foi juntar usuários o suficiente para eu poder sair desse cargo. Eu ainda fiquei 2 mandatos de 2 anos no Comitê Gestor da Internet, onde a gente criou as primeiras regras, né, a governança essencial, a governança que, por exemplo, levou ao estabelecimento do domínio .com.br, como um domínio de nacionalidade, língua brasileira, portuguesa, né? A gente teve essa felicidade também de ver que isso era importante. Para você ter ideia, eu não me lembro exatamente durante quantos anos, mas naquela época a França era uma economia muito maior do que a do Brasil e levou 5, 6, 7 anos para a França chegar perto de ter o número de domínios .fr que o Brasil tinha no .br. Então, houve um processo que, juntando as experiências dessa comunidade que se articulou para fazer essa governança multi-stakeholder, eu acho que isso foi uma grande felicidade e também, indistinguivelmente, uma competência brasileira na época de criar esse tipo de governança, não deixar a internet na mão do Estado e muito menos de um monopólio privado. Vale a pena dizer que a Embratel, na época estatal, sendo transformada em empresa privada e depois leiloada e comprada e assim por diante, a Embratel tentou com todas as forças ser o monopólio de internet no Brasil e nós tentamos, obviamente, do outro lado da cerca, evitar que a Embratel fosse o monopólio de internet no Brasil. Mas durante um tempo essa foi uma disputa muito dura. E puxando um pouquinho aqui para a Abranet, como que você enxerga a importância da associação ao longo dos anos, né? Inclusive a própria associação ela se modificou, né, para deixar de ser apenas de provedores de internet, para abranger agora essas empresas da internet, né? Um conceito mais amplo, porque a internet hoje, óbvio, ela é completamente diferente daquela modelo embrionário que a gente estava conversando. Sim. Bom, a Abranet teve um papel fundamental naquele período inicial da rede, né, de agregar as pessoas para começar a entender que negócio é esse de provedor de internet, né? O que é, né? Onde é que eles existem no esquema das coisas, no grande esquema econômico das coisas. O que a regulação vai ser no futuro e como é que eles, provedores, colaborariam para escrever essa própria regulamentação. A Abranet foi fundamental lá na partida e saiu evoluindo com o processo, né? A gente achava, por exemplo, no começo, que ia ter dezenas de provedores. Hoje são milhares de provedores, com um trabalho absolutamente fantástico, sendo feito pelos pequenos provedores de acesso, que às vezes atendem 2, 3 cidades de 5 mil habitantes, dando no Brasil a capilaridade que jamais os grandes provedores, que estão acostumados a tratar com grandes volumes econômicos, tanto de receitas como de investimento para ter essas receitas, iriam chegar lá, né? Independentemente da regulação. A Abranet foi fundamental na partida para ajudar a estabelecer as regras, para convencer as pessoas de que existia um ambiente econômico para elas investirem nisso. É curioso que, bem no começo da internet, né, você começava um provedor de acesso com um conjunto de modems, basicamente. Era um conjunto de modems e um conjunto de números telefônicos. Era isso que era.
E muitos desses investimentos foram feitos por pessoas físicas que tinham especialidade técnica. Eu sei fazer uma conexão entre o ponto A e o ponto B, e eu vou montar um provedor de acesso. O investimento, efetivamente, financeiro, de venture capital, chegou muito tempo depois, mas muito tempo depois mesmo. Nesse meio tempo, a Abranet foi quem agregou os provedores de acesso, pequenos, médios, os grandes, foi quem discutiu com o Estado, com o governo, os incentivos, os insumos, os impostos, porque o comitê gestor nunca teve alçado, o comitê gestor de internet era sobre a internet como meio, mas não a internet como economia, literalmente. E isso teve discussões infundáveis, inclusive, sobre qual é o imposto que o provedor de acesso paga. Ele é um negócio de quê? Porque isso não existia no regramento jurídico da época, e mesmo com a nova Lei Geral de Telecomunicações, que também estava sendo feita à época, existia uma demanda muito grande para entender o espaço econômico, consequentemente, suas leis, regras, taxas, tarifas, impostos e assim por diante. A Abranet foi essencial nesse processo na partida e se redesenhou com o redesenho da própria internet brasileira e com a ideia geral de o que são os serviços, tanto de infraestrutura, de valor agregado, over the top na internet brasileira, para ela ser um agregador dessa comunidade. E essa é uma história de muito sucesso de 25 anos. E falando, para a gente ir fechando, como que você avalia que a internet está hoje e quais são os desafios que precisam ser vencidos para a gente seguir tendo uma internet, vamos dizer, saudável para os próximos 25 anos? Olha, eu acho que todo mundo teve uma demonstração de o que é a internet e para que ela serve em larga escala o ano passado. Quando a gente fechou o espaço físico ali em março, de repente apareceu aquele ponto de interrogação na cabeça de todo mundo. Mas e o que vai acontecer com a gente? E agora, né? De aula, de trabalho, para dentro da internet. Será que a internet vai dar conta? A internet, o nome internet, obviamente, Internet Working Protocol, né? Vem de Internet Working Protocol, é uma rede de redes. Então, o conjunto de redes de muitos provedores de acesso no Brasil, a arquitetura da internet brasileira, com pontos de troca de tráfego espalhados pelo país, fez com que a rede se mostrasse não só capaz, mas extremamente resiliente. Eu passei a trabalhar em casa em março do ano passado, estou trabalhando em casa até agora, e um número suficientemente grande de pessoas saiu dos seus pontos de trabalho, de estudo, inclusive de consultórios, para casa, e a rede resistiu muito bem a esse salto de uso e essa necessidade de um novo nível de confiabilidade, porque eventos com dezenas de milhares de pessoas passaram a ser em rede e essas coisas funcionaram. Então, eu acho que esse foi o grande teste de realidade, agressivo até demais, para a internet brasileira. E a gente pode simular, por exemplo, o que era que teria acontecido no Brasil e, de resto, no mundo, se essa pandemia tivesse sido não em 2020, mas em 2000, 20 anos antes, com a gente tendo linhas de escadas, sem ter smartphones, sem ter videoconferência, sem ter nem a capacidade de enviar áudio de qualidade pela rede no modo streaming, quanto mais vídeo e videoconferência, que é outra parada totalmente diferente. Então, eu acho que a rede sobreviveu a esse teste com medalha de ouro e isso foi devido a um grande arranjo global que faz com que a internet funcione hoje, uma rede efetivamente distribuída e uma rede de redes. É fundamental a gente continuar olhando para o futuro, vendo a internet como uma rede de muitas redes que tem que funcionar de forma articulada, com políticas comuns de troca de informação, de comunicação, com um entendimento básico de que não adianta vir alguém para meter o dedo e dizer é assim que vai ser feito, porque, na realidade, as coisas são feitas dinamicamente, com arranjos que são construídos mais ou menos por acordos tácitos em rede. O maior desafio do futuro é esse, é manter essa rede. Claro que há muitos outros desafios. Há o desafio da fragmentação, da balcanização da internet, com países fechando as suas fronteiras. Isso, felizmente, não afeta o Brasil, não afeta os países da América do Sul, no momento, não afeta a vasta maioria dos países da Europa, que, de resto, dão as regras para isso. Tem novas estruturas regulatórias entrando em funcionamento, e um dos exemplos bem recentes
já está em discussão há muito tempo, mas passou a valer de uma vez por todas no 1º de agosto, é a legislação brasileira de proteção de dados pessoais. Isso era uma legislação necessária, mas não poderia ter sido feito antes. Tanto que levou 25 anos do começo da internet para ela valer de fato. E esse é o tipo de coisa que tinha que acontecer. Ninguém tem que regular coisas como, por exemplo, inteligência artificial agora. A gente não sabe como regular. Claro que tem que tomar providências conjunturais e algumas delas estruturais para que, de repente, não se faça coisas do tipo vamos passar a tomar decisões usando inteligência artificial para essa faceta crítica aqui da sociedade. Mas, se não for isso, a gente pode continuar experimentando até a gente entender o que é. Entender o que é. Todo mundo sabe fazer e sabe quais são os riscos. Se eu sei fazer, sei quais são os riscos, eu posso regular e dizer, olha, se você desconsiderar os riscos, você estará cometendo esse tipo de crime aqui. Porque hoje a gente já sabe, né? A gente já sabe quais são os riscos, né? Você imagina que você tivesse, lá no começo da internet, em 1995, a gente tivesse baixado uma regra que para você entrar na internet, você tinha que tirar uma identidade de internet no cartório. Né? Teve gente que pensou nisso. E eu sei quem. Se você quer ter uma conta na internet, você tem que ir num lugar físico. Não faz o menor sentido, né? Entregar todos os seus documentos e se registrar para ter uma conta aqui, ter uma licença para operar a internet, como se você estivesse operando uma estação de rádio. Né? Essa discussão, a gente passou por essa discussão lá na partida. Tem que ter uma identidade e tem que ter uma licença para operar a internet. Não é todo mundo que vai poder operar a internet. Mas é justamente isso que você falou, né? A deixar experimentar, ter essa maturidade, quando chegar a maturidade, aí sim se pode regular. Para fechar, que o nosso tempo aqui já está indo, o que esperar da internet nos próximos 25 anos? O que vai mudar de fato? O que vai mudar já nos próximos 5 anos é que a internet das coisas vai chegar de vez com 5G. 5G permite a conexão de 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado, e o que a gente vem falando de 5G há pelo menos 15 anos vai começar a acontecer nos próximos 5, 10 anos. E eu acho que isso vai causar mudanças e impactos absolutamente radicais no que é a internet que nós conhecemos. Muito obrigada, Silvio Meira, pela sua participação aqui no especial da Abranet. Grande prazer, mais 250 anos para a Abranet e vamos embora. Vamos embora. E para você que nos acompanha, a série de entrevistas completa está em abranet.org.br.